julho, segunda metade do ano, e algumas pessoas nesses dias me perguntou, pastor, prepare-se, o que você vai pregar? Né? Por que esse tema, prepare-se? Nós estamos começando um semestre, já vivemos um semestre inteiro com muitas novidades, muita informação, muita coisa aconteceu nesse mundo, mas prepare-se. Deus nunca permite que nós passemos por uma provação sem não nos alertar antes. Na história da palavra do Senhor, você pode ver que, por exemplo, enquanto Noé construía a arca, ele testemunhava sobre Deus, mas as pessoas não queriam ver. Quando, por exemplo, Deus tinha planos para destruir Nínive pelo seu pecado, Deus levantou Jonas, por mais que ele se desviou, mas ele voltou para a rota. Jonas foi lá e levou a palavra de arrependimento e o povo se arrependeu. Se você for ler dos livros proféticos de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Deus usou esses homens para poder anunciar com o povo de Judá aquilo que iria acontecer, chamou ao arrependimento. Então Deus avisou antes. Se você for ver João nas cartas de Apocalipse, ele também, em cada carta ele falava, ele exortava e falava, olha, arrependam-se, arrependam-se. Então sempre é tempo do Senhor nos alertar por aquilo que está acontecendo ou que está para acontecer. E o nosso mundo, meus irmãos, ele está totalmente instável. Se nós formos pesquisar e procurar o que está acontecendo nesse mundo, a gente vai ficar desanimado. E eu elenquei aqui algumas coisas, algumas preocupações deste mundo. Coisas que estão acontecendo e que talvez eu e você, nós estejamos talvez a par desses acontecimentos. E principalmente nesse tempo de Copa do Mundo, né? Que é onde só se fala em Copa, que é muito legal. E hoje o Brasil vai ganhar, amém? Ô, irmão, tadinho do povo lá da Holanda. Deus abençoe o Haaland. Noruega, né? Noruega. Eu falei Holanda. E o certo é? Vocês veem que eu sou. Né? O bom dessa Copa aqui que eu estou vendo são os memes, né? Do Haaland e do Vinícius Júnior, que está incrível. É tudo legal, tudo bacana, mas tem coisa que está acontecendo que talvez você está a par. Por exemplo, existem conspirações, informações que você não sabe se é verdadeira ou se não é. Eu não sei se você está atento, mas os Estados Unidos, nesses últimos meses, começou a divulgar documentos que antes eram documentos secretos, e eles sempre falavam que não tinha nada de OVNIs, essas coisas todas, e o governo americano começou a soltar documentos, vídeos, registros para a imprensa, para o mundo inteiro. Com qual motivação? Se até agora foi escondido, não tinha nada, qual o motivo do Trump começar a revelar? Foram mais de 200 documentos, entre vídeos, imagens e textos. Teve também nos Estados Unidos, nessa mesma época, o governo americano conversando com algumas igrejas cristãs protestantes nos Estados Unidos para alertar sobre esses vídeos e outros que iriam ainda acontecer. Com qual motivação? Isso não é conspiração, é fato. Se você não está acompanhando as redes sociais, ou se no seu feed aparece mais o Haaland e o Vini Júnior, tem informações que são documentos oficiais. Está na mídia, e é verdade. Existe um movimento chamado HAARP, que é um estudo feito lá no Alasca, pelos Estados Unidos, que eles têm feito trabalhos de rádio e frequência junto com satélites, e que esses experimentos, eles aparecem alguns clarões no céu. E esses experimentos que deveriam ser feitos somente lá, têm sido feitos em outros lugares dos Estados Unidos e do mundo, onde pessoas têm visto clarões coloridos. E pessoas estão com medo, e é uma conspiração, porque muitas pessoas estão dizendo que isso pode ser a volta de Jesus, e que essa conspiração não é apenas uma conspiração, é uma preparação. Existe uma elite global que domina o mundo, os bilionários, que há também questões de conspiração da nova ordem mundial. Há também a possibilidade de um novo vírus nos próximos meses. Você está preparado para o novo coronavírus? É uma previsão que nos próximos meses poderemos ter um novo vírus.
Há uma tensão geopolítica entre China e Estados Unidos. Não apenas uma guerra militar, mas uma guerra de informação, uma guerra geopolítica. Se eu for só pensar nesses assuntos aqui, que muitos aqui talvez estão a par, já seriam notícias ruins, certo? Sim ou não? Mas pode piorar. Como, por exemplo, corrupção e insegurança jurídica. O nosso país vive hoje uma crise muito terrível na política e na parte jurídica, onde o executivo, legislativo e o judiciário, os três poderes corrompidos, aonde bilhões de reais, não é apenas 1.000 ou milhões, é bilhões de reais que foram roubados e já estão colocando isso para debaixo do tapete, aonde nessas três esferas existe aí conchavos políticos para um guardar e não apontar um problema do outro. Aí vem o nosso querido Vorcado, colocando ainda mais lenha na fogueira e dá uma sensação de insegurança, porque nós não podemos fazer nada, só assistir essa desgraça que talvez vai acabar em pizza. Tem aí uma questão rolando que talvez muitos não estão sabendo. Porque diante de tanto escândalo, tantos problemas políticos, eles vão colocando outras pautas em cima para poder ser uma cortina de fumaça, como por exemplo, a PL 896. Talvez você nunca ouviu falar dessa PL 896, que é a lei da misoginia, que é uma lei que vai criminalizar qualquer tipo de fala ofensiva a uma mulher. E nessa lei já há um projeto de lei, já é uma discussão, uma briga política, em que um padre e um pastor, por exemplo, se pregar Efésios 5 e dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, os movimentos feministas podem entrar contra mim, contra um pastor, contra um padre, e eu posso ser preso 5 anos de cadeia. Enquanto milhões de pessoas aí, aliás, de políticos e juízes roubam milhares de reais e não vão preso por nada, um pastor ou um padre que pregar, por exemplo, esse texto, pode ser preso. Talvez você não está sabendo disso, do que está acontecendo, está para ser votado agora. Mas nós estamos entretidos naquilo que a mídia quer passar. Pode piorar? Pode piorar. Tem aí um colapso social que é a tal das bets, que para minha opinião é coisa do diabo e das suas ajudantes, as diabetes. Piada horrível, pastor. Horrível. É verdade, no primeiro culto o pessoal riu mais. Talvez riu de misericórdia, né? Mas, irmãos, a bet é algo terrível, porque uma pesquisa do Brasil diz que 3 a cada 10 brasileiros jogam em bet. Cerca de 75 milhões de brasileiros jogam todos os dias na bet. E que tem destruído famílias inteiras, levado homens e mulheres a perder os seus bens, de receber e já jogar por troca de um dinheiro rápido, fácil. E ninguém quer discutir isso a fundo. O governo não está preocupado, até estava em um dado momento. Agora já quis criar uma bet do governo, sem dizer que a Loteria Federal e a Telecena também, a Mega Sena, já é uma bet legalizada. Enfim, se você vê jogo de futebol hoje, no seu time de futebol do Brasil, quem que patrocina? É uma bet. Se você assiste a Copa do Mundo em qualquer canal, nas redes abertas, fechadas ou online, os patrocinadores são bets. E está tão escancarado que está levando milhões de pessoas a perder seus recursos. Está ruim? Pode piorar? Pode. Guerras. Se eu te perguntar hoje, qual que é a guerra que você lembra agora que está acontecendo? Ucrânia e Rússia. Ainda, se você não sabe, se talvez você esteve só entretido no que está acontecendo hoje na Copa do Mundo, se talvez você está preocupado por que o Vini Júnior separou da Virgínia e se voltaram ou não, eu não sei o que aparece no seu feed ali, se é o cachorrinho dançando, eu não sei o que está acontecendo, mas nessa semana, terça-feira, foi o maior bombardeio na Ucrânia pela Rússia. Dos 2 anos foi o maior. Alguém viu essa notícia? Não, porque a grande mídia não quer mostrar isso. Olha quantas guerras estão acontecendo no mundo hoje. Rússia e Ucrânia. Israel contra Hamas. Tensões religiosas no Oriente Médio. Guerra civil no Sudão.
O Sudão é um dos países que mais enfrentam perseguição religiosa. Guerra civil em Myanmar, conflitos no Ceal africano, esse Sahel. É uma linha que pega a Nigéria, alguns países no cinturão da África. São os países que têm maior perseguição de islâmicos contra cristãos. E há uma guerra também social e política. Confusões no leste da República do Congo. Você descobriu que existe Congo por causa da Copa. Torceu pelo Congo, sim ou não? Eu torci pelo Congo. Mas talvez muitos aqui não sabem que lá no Congo é um dos países que está mais morrendo cristãos. Guerra e crise humanitária no Iêmen. O Iêmen, que é um país pequeno, tem sofrido perseguições de grupos radicais islâmicos, onde está tendo a maior migração de pessoas para fora porque eles não aguentam mais ficar naquele país. Eu não sei se você está sabendo, mas pode piorar? Pode. Perseguições religiosas por grupos radicais islâmicos. Os países que mais têm perseguição. Nigéria. Nas últimas 2 semanas, uma igreja de 200 pessoas na Nigéria foi atacada por grupos islâmicos. Eles entraram, metralharam todos os cristãos e botou fogo na igreja. Nossa, eu não ouvi essa notícia, porque quem traz é só portais cristãos que buscam informações de missões. Isso não dá mídia. E só que a Nigéria não é de agora. Toda semana acontece isso. Só nos últimos 6 meses, cerca de 5.000 pessoas morreram queimadas, cristãos, na Nigéria. Países perseguidos por grupos islâmicos radicais. Nigéria, Somália, Níger, Moçambique, Paquistão, Afeganistão, Iêmen, Síria. Ou seja, em média, olha que situação terrível. Em média, 380 milhões de pessoas, cristãos, estão vivendo hoje em extrema perseguição em 70 países. Pode piorar, gente? Posso contar mais desgraças aqui? O irmão lá atrás, pastor, para com isso. Eu vou piorar um pouquinho mais. Clima. Há um problema na formação do El Niño no Pacífico e pessoas especializadas já estão dizendo que esse segundo semestre vai ser um dos piores do ano. Aonde tem que esquentar está esfriando, onde está esfriando está esquentando. Há uma previsão de tragédias de chuvas no sul do país novamente. Eles estão alertando, ninguém está fazendo nada. Existem países que estão sofrendo com a temperatura hoje. Não sei se na Inglaterra, algum país da Europa, essa semana deu 40 graus. Derreteu o farol, eu acho que foi na Alemanha, o semáforo, derretendo. O clima está totalmente virado. Isso vai causar o quê? Problemas em diversas áreas, problema de segurança alimentar, porque não vai dar mais alimento, não vai produzir mais o seu solo, com isso vai aumentar a demanda, vai ter pouco produto, vai encarecer, vai faltar alimento nos próximos meses aí, vai ter escassez de água. Existe um vale chamado Vale de Rift, que ele fica ali entre a África e a Ásia, está sendo cortado, tem uma rachadura visível pelos satélites, e essa rachadura em pouco tempo vai cortar parte da África, o Mar Morto vai entrar nesse estreito e vai causar diversos problemas. Já está causando essa rachadura vários tremores naquela região. Você não está sabendo por quê? Porque o mais importante agora é a Copa do Mundo. Isso não é conspiração, é fato real. Terremotos, a Venezuela teve o maior terremoto em 100 anos, que foi esse das últimas semanas. Na semana seguinte, teve terremoto no Paquistão, de escalas enormes, não foi falado na televisão. Teve terremoto no Japão também. Nas 2 últimas semanas, teve mais de 15 países que teve terremoto que não tinha antes. E os pesquisadores dizem que eles não são eventos que estão ligados um com o outro, porque são as placas tectônicas, elas estão em lados opostos. Então, o que está acontecendo nesse lado do mundo não tem a ver com esse lado. Mas estudiosos dizem que esse estreito de Rift pode ser um dos responsáveis da Terra estar se mexendo cada vez mais e mais. E a previsão para o próximo semestre é que mais furacões,
Não sei se você viu nessa semana passada, na segunda ou terça-feira, a cidade da Dorothy, do Baixo de Oz, Kansas City. Um tornado que se formou do nada, sem previsão que aquele tornado ia ser tornado. Um vídeo mostrando um tornado levando casas, que nem Baixo de Oz. Em 10 minutos, 1.000 casas foram destruídas. Um bairro inteiro em Kansas foi destruído. Vulcões estão entrando em erupção. Pode piorar? Pode, porque as pesquisas, os especialistas dizem que do segundo semestre em diante, até o próximo ano, todas essas questões, a tendência é piorar. E a pergunta que eu te faço é, você está preparado para enfrentar tudo isso? Você está preparado para enfrentar tudo que podemos sofrer nos próximos meses? Você está preparado, talvez, para sofrer com altas de comida, de alimentação, de gás, de energia? Você está preparado a ver que no Brasil vai também acontecer alguns tremores? Gente, é terrível você ver na Venezuela os vídeos, as cenas, o povo na rua, na hora do terremoto. É algo que parece cenas de filme. É terrível. Pode piorar? Vai piorar. Mas eu acho que essas preocupações, elas são legítimas e nós temos que estar preparados. Mas há algo muito mais importante, muito mais relevante que você precisa estar preparado. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado para a vinda de Jesus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 24 fala tudo isso que eu falei aqui agora. Tudo que estamos vivendo hoje, agora, que a Bíblia trata como princípio das dores. Se é o princípio das dores, é porque vai piorar. Essa semana, uma pessoa próxima aqui da igreja, a Vitória, filha do pastor Macaúba, teve princípios de dores, pensou que era uma apêndice, mas era cálculo renal. E quem teve cálculo renal, eu já tive um parto já, só não veio o bebê, mas já tive crise renal. É terrível. Quem tem, é terrível. E o princípio das dores do parto renal, para quem teve já crise renal, já sente que vai ter a crise. E quando percebe que a crise está chegando, fala, meu Deus do céu, não, de novo não, porque sabe que a dor que ele vai sentir, isso aqui é só o princípio da dor. Mateus 24 fala sobre isso, e o texto continua e o Senhor Jesus vai dando ilustrações sobre como que vai ser. Mateus 25, versículo 1 diz assim, Mateus 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas pressas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, poderosa, e que ela venha nos alertar nesta manhã, venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus.
Amém. Nos tempos judaicos, os casamentos eram realizados à noite. E as festas desse casamento duravam 2, 3, 4 dias, mas a festa em si começava na espera do noivo. E o noivo, quando ia chegar, ele chegava numa grande comitiva para se encontrar com a sua noiva, e os padrinhos, as madrinhas, faziam ali um cortejo ali, e com as suas lanternas, as suas lamparinas e o óleo para acender, como se fosse um lampião, para iluminar o caminho do noivo. Então Jesus trouxe essa ilustração prática daquele tempo para as pessoas entenderem como que era o momento dessas pessoas esperarem o noivo. E o texto diz que haviam 10 que estavam com as suas lamparinas, com óleo, para poder ligar ali e acender, e tinha mais outras 5 que foram para o casamento, foram esperar o noivo, mas não tinham óleo. O texto diz que em um dado momento, todas elas dormiram. Todas dormiram, as prudentes e as não prudentes. Veio um grito: ei, o noivo está chegando! E elas acordaram rapidamente, e tinham 5 que estavam preparadas. As que não estavam preparadas falaram: meu Deus, cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê o óleo? Me dá um pouquinho do seu óleo. Não vai, porque o óleo é para mim. Vai pegar o seu óleo. E veio o noivo. E o noivo diz, depois para aquelas que não chegaram a tempo: não conheço vocês. Esse texto mostra quem estava preparada e quem não estava preparada. E essa mensagem o Senhor tem falado muito no meu coração, porque eu vejo uma igreja cristã hoje, uma igreja de noivas insensatas, pessoas que não estão preparadas para que o noivo chegue. Por mais, lembra que eu falei no começo? Sempre que vai acontecer alguma coisa, o Senhor manda sinais. Mateus 24, Jesus deu sinais quando ia acontecer o final dos tempos. E nós temos visto o que tem acontecido, mas estamos a par dessa situação. E o principal, para eu esperar e aguardar o Senhor, eu tenho que estar com a minha lâmpada preparada. A lâmpada significa a sua própria vida, e o óleo, o Espírito Santo, a presença de Deus. E se ela não está constantemente acesa, há uma grande chance de você fazer parte das insensatas. É uma vigilância espiritual. Esse texto é uma vigilância, é um alerta para quem de fato está preparado ou não está. Eu vejo uma igreja hoje que ela não tem se firmado no Senhor, não tem se aprofundado no Senhor, não tem tido uma comunhão com o Senhor. E aí, vamos tirar o coletivo, eu vejo pessoas que não estão preparadas para a volta de Cristo. Se preparar para a volta de Cristo é algo muito precioso, porque temos um perigo que as pessoas estão não cuidando, não preparando. Talvez estão esperando dar um pouco mais de tempo para se preparar para a volta do Filho do Homem. Meu irmão, talvez a volta do Filho do Homem, que é o seu se encontrar com Deus, pode ser hoje. A sua vida. Eu oro a Deus para que haja um arrebatamento e vá todo mundo junto. Amém? Quem vai ficar feliz, levanta a mão. Você vai ficar feliz, irmão? Eu vou. Você vai ficar feliz em ir. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, e se for agora? Será que você de fato está preparado para se encontrar com o Senhor? Porque o texto diz que a lâmpada, ela é uma aparência externa, mas o óleo é que mantém o seu fogo interno aceso. Representa a sua intimidade com Deus. Logo, a salvação ela é íntima, é individual. Tinha 10 ali. Aquelas 5 ficaram talvez na expectativa de usar o óleo da outra. Talvez há pessoas aqui que ficam pensando: não, mas porque meu pai é crente, a minha mãe é cristã, e eu estou bem com eles e tudo bem. Ah, então o meu avô, meu tio, minha esposa, o meu esposo está bem com Deus. Irmão, é individual. Porque vai chegar um dia que o Senhor ele vai perguntar para você: quer ver como que está o seu óleo, a sua lamparina? A salvação ela é individual. Cada membro da igreja precisa cultivar a sua própria comunhão com o Senhor. Aí vem o próximo perigo, que é da procrastinação.
Somos uma geração de cristão que procrastina tudo. Procrastina o tempo com Deus. Procrastina a sua preparação espiritual com Deus. Procrastina a sua leitura bíblica. E meu irmão, com muito amor que eu te falo nessa manhã, com muito amor e com muita misericórdia, com muito temor ao Senhor, se a última vez que você leu a Bíblia foi domingo passado, ou no último domingo que você veio, você é uma das insensatas. Se a última vez que você orou ao Senhor, teve um tempo com Deus, foi no culto de domingo passado ou retrasado, e não teve na sua semana, nos seus dias, você é uma daquelas insensatas, que não está cultivando o seu relacionamento com Deus. Se você não tem tido o hábito de orar, de falar com Deus, de separar tempo com Deus, você é uma insensata, você é um insensato, você está procrastinando aquilo que Deus fala, que nós temos que estar constantemente alertas. Queridos, tem pessoas aqui talvez que estão na igreja, no ambiente cristão, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, e nunca leu a Bíblia inteira. E diz que ama a Deus. Irmão, se você nunca leu a Bíblia inteira, se você tem um tempo de evangelho, e nunca leu, nunca se aprofundou, nunca mergulhou, porque muita palavra, muita fé, pouca palavra, pouca fé, nenhuma palavra, nenhuma fé. Se você não debruça a sua vida também em tempo de leitura da palavra, é bem provável que você é uma insensata, um insensato. É uma palavra dura de ouvir, meus irmãos, mas é verdade. Temos procrastinado o tempo com Deus. Não falta tempo para assistir uma série no Netflix, na Amazon. Não falta tempo. Não falta tempo. Não falta tempo para a gente poder assistir o Jogo do Brasil. E por mais que talvez o Jogo do Brasil é só mais tarde, tem muitas pessoas aqui, como eu também, que estão assistindo outros vários jogos do Brasil. Aliás, de outros países. Sim ou não? Está muito legal a Copa, está bem bacana, eu tenho visto um monte de jogo aí. Mas será que você tem dado a mesma atenção a esta Copa do que com as coisas do Senhor? Prepare-se. Porque o Senhor, Ele está às portas. Irmãos, a última palavra desse texto, o Senhor Jesus alertando a sua igreja, os seus discípulos, mas hoje você que é discípulo do Senhor Jesus, que eu creio que você ama Deus, creio que você se esforça para estar com Deus, mas a última palavra que ele fala assim, versículo 12, o noivo falando, que simboliza o próprio Senhor Jesus, a verdade é que eu não conheço vocês. Há textos correlatos que o próprio Senhor Jesus fala no seu julgamento, que haverá um dia que Ele vai receber todo mundo, e vai falar para alguns assim, vinde benditos do meu Pai, entrem aqui, E se você ler Mateus 26, 27, você vai ver o Senhor falando assim, olha filho, você deu de beber a quem precisava beber, você alimentou quem precisava, você acolheu, venha, entra, você me serviu, você me amou, você manteve a sua lâmpada acesa todos os dias. Mas vai ter um povo que ele vai falar assim, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Porque eu tive fome, você não deu de beber. Eu tive sede, não deu de beber. Ou seja, você não fez nada pelo reino. E também diz ali, olha, algumas pessoas, como tem outro correlato que diz, Senhor, não pode ser. Em teu nome, eu fui para a igreja Batista de Vila Eudo. Eu fui membro lá por 5, 10, 15, 20 anos. Jesus, eu dei oferta, eu cantei no louvor, eu servi na mídia, eu servi na recepção, eu dei aula para os kids, eu sentei aqui, mas eu servi de alguma forma, eu fiquei aqui sustentando a igreja. Senhor, lembra-te de mim. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque não te conheço. Porque você começou a entrar num sistema religioso, de uma vida tão mecânica, que não manteve, nesse tempo que você está aqui, a sua chama acesa. Os problemas da vida, as lutas diárias,
foram maiores que talvez sucumbiu à sua intimidade com Deus. E a palavra final: a porta vai se fechar. Jesus falando, queridos, a porta vai fechar. Em algum momento, não vai ter mais chance. E o texto diz que haviam 5 insensatas e 5 prudentes. E Jesus faz essa comparação, né, que às vezes tem, que parte dessas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Partes vão entrar no reino dos céus, mas também tem texto que diz que, olha, naquele dia vai ser mais ou menos assim, vai ter 2 pessoas no campo arando, uma vai, a outra vai ficar. Então dá uma impressão que pessoas que estão com as suas lamparinas, tem gente que vai ficar, tem gente que vai. Irmãos, eu não sei você, mas imagine se Jesus levasse cada um aqui hoje. Eu espero que não, mas talvez muitos ficariam, porque não tem mantido a chama da sua lamparina acesa. Meus irmãos, lembra que eu falei lá no final? Aliás, lá no começo, todos os acontecimentos que estão por vir, o Senhor dá sinais. O Senhor tem alertado. E nessa manhã, o Senhor tem alertado você, Igreja de Jesus, que Ele está às portas. A igreja deve ser alertada a viver constantemente em santidade, prontidão, porque o noivo, Jesus, pode voltar a qualquer momento. Pode voltar hoje para você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Mateus 24 é um dos textos áureos sobre Jesus falando sobre a sua vinda. Mateus 24, versículo de número 3. Jesus falando do final dos tempos. Mateus 24, versículo 3 diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu, palavras de Jesus: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. E tudo isso será o quê? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Já está acontecendo isso, igreja. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso já acontece. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou em outras palavras, aquele que manter a sua lâmpada acesa até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Olha para mim aqui, igreja, o texto continua, quero que você leia depois na sua casa, Mateus 24, Mateus 25, que vai te preparar por aquilo que já está acontecendo. Mas a minha pergunta continua sendo essa, meu irmão, minha irmã. Até quando vamos viver uma vida com as nossas lamparinas meio acesas, meio apagadas? Até quando a igreja vai viver de uma forma medíocre? No sentido de ser mais ou menos. Apocalipse diz que os mornos serão o quê?
vomitados. Irmãos, em nome de Jesus, eu oro por uma igreja que ela seja sensata. Uma igreja que busque a cada dia a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, que tenha amor pela palavra de Deus. Irmão, irmã, é tempo de você amar a palavra de Deus mais do que todas as coisas. Sabe por que os grupos radicais islâmicos têm crescido e têm abraçado a Europa e logo vai se tornar a maior religião do mundo e vai perseguir mais ainda do que já está perseguindo? Ontem, um grupo radical islâmico que teve o seu líder morto, numa grande conferência, começou: morte à América, morte à América. Eles não vão parar. E todo mundo que tiver uma veia, um lado ocidental, eles vão para cima. Sabe por que eles fazem isso? Porque o Alcorão, que para eles é a palavra de Deus, eles amam o Alcorão. Eles amam a palavra que eles creem. E na palavra que eles creem está escrito que todos que são contra lá devem ser exterminados. Eles creem numa promessa que se eu morrer por Alá, se eu entregar minha vida como homem-bomba, como suicida, como um soldado de guerra, eu vou ter recompensas na eternidade. A diferença deles para a gente é que nós não temos um amor tão grande pela palavra de Deus como eles têm pela Torá. Que nós não temos tanta reverência, porque por dia 5 vezes eles se dobram onde eles estão, não importa onde, para orar ao seu Deus. Sim ou não? Não importa o lugar, eles fazem isso. Eles não estão nem aí com quem está do lado. Talvez você tenha até vergonha de orar em público. Na Copa agora, eu vi ontem, um jogador de Marrocos, comemorando lá depois do jogo, ele vai para a câmera e ele fala assim, traduziram, aos inimigos de Marrocos, ele faz assim, ó. O mundo inteiro vendo isso na Copa do Mundo. Não é mais agora o culto. Ele falou justamente isso. Aos inimigos de Marrocos, apontou para cima, para o Alá e fez assim, ó, um sinal que nós sabemos o que é, o que eles fazem com quem é contra Alá. Prepare-se, igreja, em nome de Jesus, porque virão tempos mais difíceis, mas aquele que perseverar até o fim, aleluia, será salvo. É tempo de nós perseverarmos, igreja. É tempo de nós voltarmos, dar 3, 4, 5 passos atrás e reconhecer o Senhor nas nossas vidas e ter paixão pela palavra, pela oração, ter intimidade com Deus, meu irmão. Fique de pé se você puder. O próximo domingo eu vou trazer a continuação dessa palavra. Como eu preciso e como eu posso me preparar todos os dias. Como que eu posso me preparar para aquilo que está por vir. Então vai ter dicas práticas aqui, que talvez você já fale, pastor, mas eu já sei que você vai falar. É oração. Irmão, não é só isso daí não. Tem muito mais. Mas até que ele venha. Como vamos agora celebrar a Santa Ceia, que o apóstolo Paulo diz que a Santa Ceia é um memorial que nós anunciamos, até que ele venha, eu vou me lembrar do sacrifício dele na cruz por mim. A pergunta que eu te faço agora é: qual é o teu sacrifício por amor a Jesus? Qual é o teu sacrifício por amor a Jesus? O que você tem sacrificado? O seu tempo, a sua vida de testemunho com o próximo, de pregar também, não é só viver, é pregar também. O seu tempo de leitura bíblica, de oração, de adoração ao Senhor. Igreja, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, porque o fim está próximo. Feche seus olhos, Pai amado, em nome de Jesus.